Glória a Deus. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito até onde o Senhor nos concedeu, irmãos. Depois destas coisas e destas fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia por meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro, quebrado até as torres. E levantou o outro muro para fora e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerras sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois sitiou Senaqueribe, rei da Síria. Depois disto, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a toda o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro,
para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de toda a nação. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, temos aqui a palavra que o Senhor nos revela nessa noite. A palavra essa, irmãos, que fala aqui a respeito do rei da Síria, Senaqueribe, um rei muito poderoso. Naquela época, uma das maiores nações que dominavam sobre todos os reinos. E ele, muitas das vezes, irmãos, esse rei Senaqueribe, ele menosprezava o povo de Israel. Porque em algumas situações, ele já havia ali, irmãos, guerreado várias vezes contra o povo de Israel, e por muitas vezes ele acabava ali vencendo as batalhas. E quando ele vencia, dependendo da região que ele estava, ali ele colocava um representante seu dentro daquela localidade para poder então observar tudo que era feito dentro daquele lugar, daquela localidade. E com isso ele conseguia, irmãos, ali ter o controle total sobre aqueles povos que ele havia dominado. E tinha algumas partes de Israel que eram dominadas por Ezequias, e eles tinham que pagar tributo. Tudo que era produzido, tudo que era feito tinha que ser pago aos reis inimigos. E Senaqueribe, irmãos, ele era como que se fosse assim uma grande pedra no sapato do povo de Israel. Haviam ali outros, os filisteus, os jebuseus, e tantos outros que eram perseguidores do povo de Deus, irmãos. Mas Senaqueribe, ele tinha assim um poder bélico muito grande. O exército dele, irmãos, era incontável o número de homens que tinha no exército. Diz a palavra de Deus que quando eles passavam, eles eram como gafanhotos passando sobre a face da terra. Diz que onde eles passavam, irmãos, ali se tornava como que se fosse uma sombra, porque o sol não conseguia atravessar a poeira da onde eles passavam, irmãos, de tanta gente que era. E onde eles passavam, eles destruíam tudo, iam levando tudo. Mas isso, irmãos, era nas épocas um pouco passada, um pouco atrás, ainda na época, irmãos, onde os reis de Israel ainda eram outros, né? E também os pais de Senaqueribe. Mas chegou uma época ali, irmãos, que Senaqueribe ele começou a crescer de novo. O adversário da nossa alma, irmãos, ele busca espaço para poder crescer em cima de nós, irmãos. Nós podemos estar tranquilos, passando por um processo de tranquilidade na nossa vida. Os irmãos podem perceber isso. Logo aparece alguma coisa para poder atrapalhar. E
E ali, irmãos, o povo de Israel, eles estavam ali passando por um processo de renovação espiritual, porque quando Ezequias ele veio quebrando ali, irmãos, os altares, derrubando os altos, porque o povo de Israel havia se contaminado ali com outras religiões e estavam acabando esquecendo o Deus verdadeiro, o Deus do milagre, né, irmãos? O Deus dos sinais. Então, quando Ezequias ele assumiu o trono, ele falou assim: não, espera aí um pouco, nós somos servos do Deus vivo. Olha só, o Senhor nos tirou do Egito, nos trouxe até aqui, nos deu tantas coisas. Hoje nós somos uma nação abençoada. Por quê que nós vamos continuar adorando estátuas, adorando outros deuses que desagradam aos olhos do nosso Deus? Por mais que muitos ali, irmãos, não quisessem que ele fizesse isso, porque é assim, irmãos, infelizmente, nem todos que dizem amém, nem todos que dizem Deus seja louvado, eles correm junto com nós, irmãos. Os irmãos creem nisso? Glória a Deus. Dá para citar um exemplo aqui, irmãos, quando Josué ele estava vencendo lá os medianitas lá, e eles com medo de perder a guerra, eles se... Como que eu posso falar? Eles se fantasiaram de homens que moravam ali, irmãos, bem longe. E começaram a trazer pães velhos, amassados, roupa rasgada, e entraram dentro do arraial de Israel. E Josué perguntou: mas de onde vocês vêm vindo? Ah, nós estamos vindo de uma terra bem longe. Mas eles moravam ali, irmãos, praticamente do lado. Eles iam ser os próximos a serem derrotados. Então, irmãos, às vezes no nosso meio tem pessoas que não querem o nosso bem, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque existe até os dias de hoje a prostituição espiritual, irmãos. Glória a Deus. Então nós temos que estar com os nossos olhos bem abertos e sabermos com quem nós nos relacionamos, irmãos, para que nós não venhamos então, irmãos, a ter algum prejuízo espiritual na nossa vida, porque existem mais aqueles que querem ver sua queda do que aqueles que querem ver sua vitória. O Senhor manda dizer: eu vou arrebentar no meio esse adversário. Glória ao nome do Senhor. A minha igreja tem que prevalecer diante da minha presença. O adversário ele pode lutar do jeito que for contra você, mas se você estiver firmado na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mal nenhum chega na tua tenda, porque você não se contamina com o adversário, você passa por cima dele e vai embora. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Então ali, irmãos, Ezequias ele não aceitou ali aquele movimento que estava tendo e falou: não, vamos destruir tudo. Inclusive, irmãos, se a gente for buscar na Bíblia, nós vamos ver que ali, quando Ezequias ele derrubou os altos, ele derrubou ali os altos que o povo assírio adorava, né, irmãos? Os deuses dos assírios que já estavam infiltrados no meio do povo de Israel. E ali, irmãos, o adversário se levantou grandemente ali, através de Senaqueribe, e falou: eu vou invadir Judá. Invadindo Judá, fica fácil de invadir Jerusalém. Uma ficava ao norte e a outra ao sul. Vou levantar, vou destruir, vou cercar, porque eu tenho contingente para isso. O adversário da nossa alma, irmãos, ele é bem numeroso. Não dá para contar. Não dá para contar. Se for para nós falarmos, irmãos, em adversário para cada um de nós que estamos aqui, nós temos 600 para 1. É um crente contra 600 adversários. Isso é bíblico, irmãos. Então olha para você ver a força que eu tenho dado para você no decorrer da tua vida. Você está lutando contra 600 adversários por dia. Ou seja, não está matando um nem dois leões, é 600 leões por dia que você está matando para dar glória no meu nome. Santo é o nome do Senhor. E ali, irmão, Senaqueribe então ele falou: vou entrar, vou destruir. Quando ele pensou que o povo de Israel estava distraído, o povo já estava fazendo reunião, irmãos. O crente, ele tem que se reunir para as coisas, irmãos, ruins e para as coisas boas.
Como que nós vamos nos reunir? Às vezes nós ficamos ali na retaguarda, não falamos nada. Mas às vezes, irmão, se você chegar num irmão que está com você, que você tem confiança, e falar assim: olha, irmão, eu tenho uma causa na mão do Senhor. Não precisa falar qual causa que é. Tem uma causa na mão do Senhor. Eu gostaria que o irmão me ajudasse em oração. Aquele irmão vai, na hora, vai se prontificar e vai falar assim: irmão, o irmão, pode deixar que a gente vai orar. Ele não vai falar eu vou orar, ele vai falar não, a gente vai orar. Por quê? Porque ele já vai falar para mais um monte de irmãos: olha, vamos orar para aquele irmão porque ele está passando um processo difícil. E isso, irmão, vai dar força para nós. Nós temos que nos reunir, nós temos que nos juntar para que a força de Deus esteja sobre a nossa vida, irmãos. Ezequias, ele fez uma reunião com o povo, falou assim: olha, vocês não temam, porque o Senhor está me dando uma estratégia aqui. O Senhor todos os dias Ele nos dá estratégia, irmãos. Todos os dias. E Ezequias, ele foi um rei, irmãos, muito sábio. Porque o Rio Jordão passava numa distância, irmãos, ali, bem longe das cidades de Jerusalém e Judá. Só que ele foi um homem, irmãos, que ele teve ali visão. O homem espiritual, ele tem que ter visão. E ele fez dutos para poder, irmãos, ali levar água para dentro das cidades, no subterrâneo. E além desses subterrâneos que traziam a água para dentro da cidade, irmão, ele tinha aquelas águas que estavam na flor da terra, que todos enxergavam, que todos viam, fontes que jorravam aqui, fontes que jorravam ali. E o Senhor falou para ele assim: olha, você nunca pode dar força para o teu adversário. Nunca. Isso serve para nós aqui, irmãos. Se nós dermos força para o nosso adversário, ele chega, irmão, ele entra dentro da nossa casa, entra na nossa vida, ele arrebenta com tudo. Nós temos que deixar, irmão, ele sofrer. Como que a gente vai deixar ele sofrer? Tira a força dele. Tira o que ele vai fazer para poder te destruir. Porque às vezes ele usa o que você tem. O que você tem para poder trazer destruição para a tua vida. Não era assim que os fariseus faziam para com o Senhor Jesus? Nós vamos observar, nós vamos pegar ele. Não era assim que eles faziam com Daniel. Nós vamos observar ele e vamos pegar ele na lei do Deus dele. Ou seja, naquilo que a gente está fazendo, irmãos. Quando a gente serve a Deus, a gente tem que prestar muita atenção, porque o adversário, ele quer olhar o que nós fazemos, para poder então criar força para nos destruir. Nós não podemos deixar essa brecha. Então ele pegou e falou para Ezequias assim: Senhor, vai lá e tampa todas as fontes, tira a água. Quando ele vir com aquele número de exército que ele tem para subir para Judá ou Jerusalém, ele não terá força, porque a água vai acabar. Soldado sem água, irmão, ele não sobrevive. Soldado sem alimento, ele não sobrevive. Então Ezequias, ele pôs isso na mente dele, que Deus havia dado para ele. Vamos tirar a força dele, vamos tampar todas as fontes de água. Sabendo ele, irmãos, que a água chegava dentro das cidades e o povo não iria morrer de sede. É como que se Deus, irmãos, desse assim a sabedoria para ele, falando assim: meu filho, a fonte de água viva está descendo do reino da minha glória, está entrando dentro de Jerusalém, está entrando dentro de Judá. Vocês não vão perecer, mas o teu adversário vai perecer. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele sempre encontra um caminho para abençoar a nossa vida. O Senhor entra na onde ninguém enxerga, onde ninguém vê, para abençoar a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Você pode ter certeza que o justo não vai mendigar o pão. Você não vai passar necessidade. A porta não vai fechar na tua vida, porque a minha glória está fazendo parte da tua casa hoje. Glória ao nome do Senhor Jesus. Para isso, irmãos, teria que ter trabalho, mão de obra. O adversário vem vindo lá, deixa ele vir. Então ele está meio longe ainda, vamos aproveitar esse espaço de tempo e vamos tapar as fontes. E vamos deixar, vamos ver o que vai acontecer. E aí começou então, ali, irmãos, a afronta psicológica. Não, mas nenhum Deus nos venceu.
nenhum Deus de nenhuma nação venceram os meus pais, todos eles caíram por terra, não são vocês que vão vencer nós, porque o teu Deus não vai poder fazer nada. Irmãos, o que mais acontece na nossa vida, às vezes pelas nossas costas são pessoas maldizendo o nosso Deus. Os irmãos creem nisso? Às vezes você está servindo a Deus com tanta alegria, mas tem sempre um ali que está cutucando o Deus que você serve. Ele pensa que cutucando o Deus que você serve, ele está ofendendo você. Não, irmão, às vezes até ao contrário, ele está ofendendo você, está ofendendo o Deus que você serve. Porque Deus, irmãos, Ele não deixa os filhos deles perecerem. Nós somos a menina dos olhos de Deus, irmãos. Por isso que nós não podemos voltar para trás, não podemos, irmão, por qualquer motivo, deixarmos de tomar santa ceia, de congregar, de servir a Deus, porque o adversário ele fica contente com isso, irmãos. Ele fica contente, ele bate palma lá no inferno, falando: ah, mais um que eu derrubei. Senaqueribe, irmãos, ele não sabia a estratégia de Deus. Podia afrontar ele do jeito que fosse, entrar lá tentando destruir. Não, nem o exército da terra venceu o meu exército. Nenhum. Tem pessoas às vezes que tem um comércio e falam: não, aquele ali é um crente, ele abriu uma portinha e vai fechar amanhã. Fica ali falando um monte de besteira. Sabe o que é isso, irmãos? É o adversário. Ele não quer ver a sua felicidade. Às vezes, irmão, você está ali na sua inocência, tentando ganhar o pão de cada dia, mostrando um pouco de desejo de servir a Deus, né? Às vezes fecha ali seu comércio, vai lá, serve a Deus. As pessoas criticam: ah lá, colocou a Bíblia debaixo do braço agora, está indo para a igreja, a vida dele continua do mesmo jeito. Irmãos, não é comércio grande que dá dinheiro, não é isso, irmãos. Às vezes um comércio pequenininho, Deus abençoa. Às vezes a porção necessária que Deus dá na tua vida. E às vezes você quer se aparecer e fala: não, eu vou montar um negócio grande, estou tendo bastante procura aqui, vou entrar. Às vezes você acaba quebrando a cara. Porque o Senhor, é na humildade que Ele vai entrar na tua vida. É ali, na paciência tua, dia após dia. Vai fazendo a tua parte. Quando você vê, às vezes Deus faz uma grande obra, você nem precisou correr tanto atrás, né? Porque a ambição é pecado também, irmãos, né? Existe aí um tal de 7 pecados capitais aí, irmãos. Essas coisas aí também influenciam na nossa vida espiritual. Sem dizer os 10 mandamentos, né, irmãos, que nos levanta todos os dias a nossa cabeça para nós meditarmos um pouco nas coisas de Deus e mostrar para a gente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Senaqueribe, ele pensava: não, eu vou destruir tudo, vou entrar dentro de Judá, Jerusalém, vou pegar esse povo, vou transformar eles em escravos. Irmãos, quem saiu do Egito não volta mais para lá. É um caminho só. Abraão sofreu lá, irmão, ó, levando o povo. Depois voltou de novo o povo lá por José, pela família de José. Mas depois Moisés foi lá: não, vou arrancar de lá. Ou seja, nós não temos que viver no inferno, irmão, nós temos que viver na glória de Deus. É na glória de Deus. Hoje o Senhor, por essa palavra, manda dizer para você: eu vou arrebentar a corda do adversário. Está querendo segurar, está querendo te prender, está te amarrando. Hoje eu desamarro em nome do Senhor Jesus a tua vida aqui dentro. Haverá prosperidade, haverá contrato novo sendo assinado, haverá mudança de trabalho, de emprego. Alamaná salaia. Vou trazer sobre a tua vida a benção necessária que você tem necessidade, te diz o Senhor. Não se prenda nas coisas materiais, se prenda nas coisas espirituais. Porque aquele que vive uma vida espiritual abençoada, pode ter certeza que a consequência da vida material ser abençoada, ela é 10 vezes maior do que aquilo que passa na tua mente. Muito grande, irmãos. Quando nós nos dispormos a servir a Deus, igual aqui, irmãos, Ezequias, ele falou: não, vamos tampar as fontes. Vamos tampar as fontes, quero ver ele chegar aqui. O que diz a palavra aqui, irmãos? Que ele veio contra o povo de Israel, com o peito cheio, inchadão, falou: agora arrebento tudo.
Às vezes nós temos que nos mostrar, irmãos, fraco, pequenininho, deixar o adversário olhar para nós e menosprezar nós, falar assim: ah, irmão André, coitado, irmão Rivaldo, pelo amor de Deus, aqueles dois ali não tem nada de Deus. Às vezes é isso, irmão. Você tem que deixar, ficar em paz. Ah, o irmão Elias está lá tocando o instrumento dele. O que o irmão Elias pode fazer? Não pode fazer nada. Irmãos, a humildade vai adiante da honra. O que as pessoas olham, o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam de nós, irmãos, nós temos que deixar na mão de Deus, né, irmão Pedro? Na mão de Deus. Ah, Ezequias não vai suportar o poder do material bélico que eu tenho. Vou subir lá, vou arrebentar tudo. Pode vir, filho. Você vai morrer de sede no meio do caminho. Você vai morrer de sede no meio do caminho. Você imagina, irmãos, um exército inteiro vindo contra o povo de Israel. O povo de Israel sentado lá, tomando café, tomando chá, e lá, na tranquilidade lá. E o rei Ezequias, ó, tá tudo em paz aí? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, meu rei. Vive o Senhor e vive o meu rei. Que esses adversários não vão pegar nós. As muralhas ali são intransponíveis. Você crê nisso, que a muralha espiritual da tua vida, ela é intransponível. O adversário pode querer subir, pode querer atirar flecha, pode querer atirar pedra, pode querer dar tiro, pode querer fazer o que quiser. Lá não vai passar nada. Não vai passar nada, irmão. Vai ficar do jeito que está. Glória ao nome do Senhor. Descansa no Senhor, dorme em paz. Eu sei da tua dívida, eu sei do teu compromisso, eu sei que a tua vida está de ponta cabeça, está faltando até as coisas para comer lá dentro da tua casa, mas você fica em paz que eu estou chegando. Glória ao nome do Senhor. Descansa em mim que eu faço uma obra, eu abro uma porta e nunca mais ela se fecha na tua vida. A fonte não está tapada para você, está tapada para o teu adversário. É ele que vai sofrer. Deixa ele pensar. Tá tudo tranquilo? Tá assim, meu rei. Então deixa eles vir. Senaqueribe subiu, irmãos. Quando ele subiu, que ele começou a ver ali, mas tinha tanta água. Diziam que tinha tanta água nesse lugar aqui. Lugar seco. Não, enche o cantil aí, vamos beber um pouquinho. Começava ali, irmãos, bebia aquela água suja. Quem que bebe água barrenta, irmãos? Não, vamos embora, não vai dar não, vamos voltar. Irmão, já estavam bem pertinho. A mesma coisa, irmãos. Daqui, mais ou menos, aqui na Eurofarma, aqui, para chegar na cidade de Judá. Imagina, irmão, milhões de homens chegando aqui e morrendo de sede. E o Senhor lá em cima só olhando. É assim que você quer? Você pensa que você vai derrotar o meu povo? Você pensa que alguém vai derrotar essa igreja aqui, irmão? Você pensa que alguém vai derrotar ali o bairro do Maravilha, o Cororoquara 3, as igrejas da nossa região, Santana do Parnaíba, Itapevi, aqui, santo é o nome do Senhor, São Roque? Ninguém destrói, irmãos. Sabe por quê? Porque a força de Deus está com nós. E quando você entra dentro da igreja para louvar e bendizer o nome do Senhor, muitas das vezes entra aqui só na misericórdia, falando: Senhor, eu vou lá só para cantar hoje o hino lá da vitória, lá na Manaia. E o Senhor já começa a multiplicar na tua vida. Amanhã é feriado, santo é o nome do Senhor. O Senhor deu uma palavra na sexta-feira falando que até segunda-feira Ele faz uma obra. Você pode ter certeza que hoje só falta um dia para você começar a cantar a sua vitória. Diz a palavra aqui que Ezequias começou a olhar ali o exército de Senaqueribe pegando a bagagem dele e indo embora. Hoje o demônio pega a bagagem dele e vai embora. Ele sai do teu caminho e te deixa livre para você cantar, dar glória ao teu Deus e ver a tua vitória. Santo é o nome do Senhor Jesus. Já estou vendo, já estou contemplando aqui, irmãos, o adversário ficando confundido e envergonhado, igual essa palavra. Diz que ele voltou para a casa dele envergonhado, irmãos. Muitos soldados dele morreram no meio do caminho, irmãos. Morre mesmo. O adversário, irmão,
já perdeu, como diz aí, né, no mundo, né, irmãos? Já perdeu. Perdeu na cruz do madeiro, quando o Senhor Jesus foi crucificado, morreu por nós lá, irmãos, e aspergiu seu sangue sobre a face da terra, que serviu para regar, irmão, a sua obra. E hoje está aqui, irmão, essa igreja linda, essa igreja maravilhosa. Às vezes você entra chorando aqui, mas Deus já vai te dando a vitória, você já vai começando a dar glória, já vai sorrindo. Enquanto o adversário ele pega a bagagem dele e vai embora, chega lá, diz a palavra que aqueles que tinham saído das entranhas dele mataram ele, os filhos dele mataram ele lá, irmão, quando ele entrou na casa do Deus dele. Por que isso, irmão? Porque o Deus dele já estava ali sem força nenhuma para poder proteger ele, porque o Deus do adversário, irmão, vocês podem ter certeza que ele não tem poder nenhum sobre o Deus vivo que nós servimos na terra, irmão. Não tem poder. O nosso Deus é aquele infalível, aquele que vence todas as batalhas. Tem semanas, irmãos, que às vezes nós pensamos assim: meu Deus do céu, e agora? Chegou no limite. É um cobrando de um lado, é outro cobrando do outro. Pessoas que tentam até nos matar, vamos dizer assim, irmãos. Tanta coisa que acontece. Aí quando você vê, entra Deus por um caminho aqui, entra Deus por um caminho ali. É nos mínimos detalhes, irmãos, que nós vamos vendo Deus trabalhar na nossa vida. Às vezes a gente está precisando de muito, mas Ele vem com um pouquinho, Ele vem com um copinho de água. Alguém, se Deus se usa de alguém, vai lá: irmão, senti de trazer um copinho com água para você. Aí você fala: não precisava de um copo, eu precisava de um galão de água. Só que assim, irmãos, aí você pega aquele copinho com água, você toma ele porque você estava com sede. Aí amanhã vem irmão, tem aqui um saquinho de arroz para você. Aí você fala: puxa, ontem Deus deu um pouquinho de água, hoje já deu um arroz. Daqui a pouco vem irmão, tem aqui uma carne aqui para você aqui. Aí você fala: puxa vida, ontem deu água, hoje deu arroz, amanhã deu carne. Daqui a pouco Deus vem entrando, irmãos. É assim que Deus vai trabalhando na nossa vida. Às vezes nós pensamos: não, vai vir uma avalanche. A avalanche às vezes derruba nós, passa por cima de nós e leva nós embora. Agora um pouquinho que Deus vai dando, vai suprindo a nossa necessidade, irmãos. Porque na realidade o Senhor entra aonde existe realmente a necessidade, irmão. Às vezes você fala: não, mas eu precisava aqui de um dinheiro para consertar meu caminhão. Meu irmão está ali, Deus me fez lembrar do caminhão. Eu preciso consertar o caminhão, Senhor. Está lá o diferencial, os pneus, eu preciso arrumar os pneus do meu caminhão. Aí vem o irmão lá e fala para ele: eu trouxe aqui, irmão, tava lá em casa, lá jogava uma chave lá, uma 32 lá, tá lá, uma chave 32. Aí você fala: meu Deus do céu, eu precisava arrumar. Mas ele trouxe uma chave, irmão, é uma ferramenta. Para que isso? Até para os nossos filhos, irmãos, nós não podemos, irmão, dar tudo, nós temos que dar a vara na mão dele, ele tem que pescar. Tem que pescar. Senaqueribe estava tentando invadir Judá. Ezequias falou assim: nós temos que tapar as fontes de água viva lá, porque senão eles vão passar por cima de nós. Ou seja, irmão, se nós não fizermos a nossa parte, Deus não faz a parte dele. É no pouco que Deus vai te abençoar. É no pouco que Deus vai colocar você no estandarte, onde muitas pessoas vão passar, vão olhar você na tua vitória. E vai ser uma grande vitória, porque o nome de Deus vai ter que ser glorificado na tua boca. Esta é a palavra: Deus seja louvado. Amém. Unidos agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome. Santo, santo é teu nome.